Boa noite, meus irmãos. É mais uma vez uma grande satisfação a gente poder fazer uma exposição doutrinária para a Sociedade Espírita Paulo de Tarso. E hoje nós vamos falar sobre a atualidade do Evangelho de Jesus. Porque ele trouxe ensinamentos que mudaram de forma radical o conceito de moral no nosso planeta. Antes dele, ideias como caridade, perdão, fraternidade, indulgência, honra, humildade, ou não existiam ou tinham conceitos diferentes dos que o Cristo trouxe. Os seus ensinos foram de tal forma importantes que a contagem de tempo na sociedade ocidental passou a ser feita como antes e depois de Cristo. A mudança na forma de ver os relacionamentos humanos foi tão grande que até hoje algumas das ideias que ele ensinou ainda não foram perfeitamente entendidas pela sociedade cristã. Muita gente ainda acredita que felicidade é uma dádiva que Deus concede àqueles que se submetem à sua vontade, àqueles que o glorificam, que o bajulam, esquecendo que Jesus ensinou que nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, apenas aquele que faz a vontade de Deus. Ou seja, o que importa mesmo é a forma como nós nos relacionamos com os nossos irmãos. Utilizando o resumo que o Cristo fez para as nossas ações, é tratarmos os nossos semelhantes como nós mesmos gostamos de ser tratados. E a doutrina espírita tem um papel decisivo na correta interpretação dos ensinos de Jesus, porque os espíritos superiores nos ensinam, ou melhor, nos ajudam a fazer essa interpretação de uma forma isenta, sem a influência dos nossos gostos, das nossas vontades, das nossas imperfeições. Com o ensino dos espíritos, nós não podemos mais nos enganar quanto ao que devemos ou não devemos fazer, quanto ao que convém e o que não nos convém. Nós vamos citar alguns ensinos do Cristo e analisá-los sob a ótica do Espiritismo para que a gente perceba a sua correção. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 38 a 42, está registrado que o Cristo disse: aprendestes que foi dito olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos querem fazer. Se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. Se alguém quiser pleitear contra vós, para vos formar a túnica, entregueis também o manto. Se alguém quiser vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminhai mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. É claro que Jesus, com essas palavras, não estava nos proibindo de nos defendermos. As leis de Deus nos dotaram do instinto de conservação, para que a gente preservasse o corpo físico, que é necessário para as diversas experiências que a gente tem que passar aqui pelo mundo material. Mas as observações, as recomendações referidas por Jesus são de molde a diminuir a violência das nossas vidas. A correção desses ensinos a gente observa no nosso dia a dia. Via de regra, quem mais sofre com a violência são os que praticam a violência e os que reagem a ela. E se procurarmos verificar por que não seguimos esses conselhos de Jesus, nós vamos perceber que isso ocorre porque esses ensinos ferem profundamente o nosso orgulho, que ainda nos domina quase completamente. Aliás, a este respeito, Mateus registrou no capítulo 5 do seu Evangelho, no versículo 3, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. E aí no capítulo 18, no versículo 4, ele diz assim: aquele que se humilhar e se tornar pequeno como uma criança será o maior no reino dos céus. E nós, esquecidos desses ensinos do Cristo, acabamos considerando hoje sem importância pessoas que lutam pela sobrevivência e que muitas vezes
dependem da caridade alheia para se alimentar ou para se vestir. Mas observemos o que diz a irmã Rosália no item 9 do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ela diz assim: se pudesseis saber da alegria que experimentei ao encontrar no além aqueles a quem na minha última existência me fora dado servir. E ela diz mais: encontrei aqui um dos pobres da terra a quem por felicidade eu pudera auxiliar algumas vezes, e ao qual, ao meu turno, eu agora tenho que pedir auxílio a ele. Por pobres de espírito, Jesus está se referindo aos humildes, aos simples, não aos que têm pouca inteligência. A humildade é a qualidade que mais nós necessitamos nessa nossa atual fase evolutiva, porque ela é contrária ao orgulho, e o orgulho é a causa da maioria dos nossos problemas, das nossas dificuldades. Se analisarmos as dificuldades que enfrentamos no nosso dia a dia, vamos verificar que a maioria esmagadora delas é decorrente do orgulho ou de uma outra imperfeição originada do orgulho, como a ambição, vaidade, violência. Quando alguém nos trata com grosseria, com desconsideração, nós nos magoamos, nos ressentimos. Por quê? Porque o orgulho disfarçado em amor próprio, em dignidade, faz com que nós nos ressentamos com o comportamento do nosso irmão. Nos sintamos ofendidos, prejudicados, mas isso não ocorre só nas nossas relações familiares, mas em todos os nossos contratos com os nossos semelhantes, seja em casa, no trabalho, na casa espírita, na escola, na sociedade em geral. Quando um carro fecha o outro no trânsito e os motoristas descem e fazem gestos de simpatia um para o outro, mandam lembranças educadas para suas famílias, quem é que está governando esses motoristas neste momento? É o orgulho. As nossas relações com os nossos irmãos são mais tumultuadas, mais conturbadas, por causa do nosso orgulho e por causa do orgulho deles. Por isso Jesus foi tão incisivo ao ensinar no tocante ao orgulho. Ele sabia que o orgulho era e ainda é a maior causa de sofrimento para a humanidade terrena. E sabia que nós só começaríamos a ser espíritos mais felizes à medida que nos tornássemos mais humildes. Mas o orgulho não nos traz só problemas nas nossas relações diretas com os nossos irmãos. Indiretamente também nos traz problemas, às vezes sérios, e que às vezes nos dão muitos sofrimentos. Quando nós nos cobrimos de dívida para comprar aquele carro que está acima das nossas condições, porque o meu vizinho tem, o meu irmão tem, meu parente tem, meu amigo tem um carro melhor. Quando a gente gasta mais do que devia para decorar nossa casa com móveis, com ornamentos que não devíamos comprar porque são caros demais para nós, quando compramos roupas que são caras acima das nossas posses, fazemos essas coisas todas e depois ficamos cheios de dívida e arrancamos os cabelos e perdemos horas de sono e nos afligimos. Por que a gente faz isso tudo? Porque agiu dominado pelo orgulho. O orgulho nos dirige muito mais do que nós mesmos nos dirigimos. É o orgulho que nos faz pensar que humildade é vergonhosa, que ser humilde é ser covarde, né? Que a humildade é desonrosa. Mas a humildade é a mais poderosa inimiga do orgulho. Tão poderosa que ela é capaz de acabar com ele. Por isso nós necessitamos dela. Precisamos cultivar a humildade como uma planta preciosa, capaz de curar a maior parte dos nossos males. E ela é capaz disso mesmo, porque se o orgulho é a causa da maior parte dos nossos sofrimentos, e a humildade pode acabar com o orgulho, ela vai acabar com a causa da maior parte dos nossos sofrimentos. Então, nas nossas preces, nós podemos pedir saúde, paz, uma série de coisas, mas não esqueçamos nunca de pedir que Jesus nos ajude a sermos humildes,
porque a humildade é o caminho para a nossa felicidade. Enquanto não conseguirmos ser humildes, não conseguiremos ser felizes, porque vamos viver em constante conflito com os nossos semelhantes, em constantes conflitos conosco mesmo. Mas Mateus registrou mais ainda no seu Evangelho. Lá no capítulo 18, nos versículos 8 e 9, ele diz assim: se a vossa mão ou o vosso pé é motivo de escândalo, arrancai-os e lançai-os longe de vós. Melhor entrar na vida com apenas uma mão ou um pé do que ter os dois e ser jogado no fogo eterno. Se o vosso olho é objeto de escândalo, arrancai-o e jogai para longe de vós. É melhor entrar na vida com um só olho do que ter os dois e ser jogado no fogo do inferno. E o Kardec nos diz que essa é uma figura bem enérgica e que seria absurda se ela fosse tomada ao pé da letra, porque significa apenas que cada um deve destruir em si toda a causa de escândalo, ou seja, destruir em si todo o mal. E realmente nenhum de nós cogitaria de arrancar um olho, um braço ou uma perna, por mais que esse órgão, esse membro, nos causasse algum tipo de escândalo. E o Cristo, na verdade, estava dizendo, como Kardec concluiu, que nós devemos eliminar em nós toda a causa de erro, porque os nossos erros são as causas das nossas dores. Mas nós espíritas, se pensarmos um pouco, nós usamos também essa atitude radical que parece que o Cristo está recomendando nessa frase, porque quando nós entramos numa nova encarnação, frequentemente nós entramos sem um olho, às vezes até sem os dois, sem uma perna, sem um braço, sem as pernas, né? Com capacidade mental limitada. Aliás, com relação a essas pessoas que nascem com deficiência mental, são muitas vezes espíritos de grande capacidade intelectual que utilizaram mal a sua inteligência e voltam numa nova encarnação com a inteligência limitada para não se comprometerem mais perante as leis de Deus. Eu conheço uma pessoa que foi um juiz inflexível na sua encarnação anterior. E há muito tempo ele é ligado às leis, ligado ao direito. Mas ele era extremamente rigoroso no julgamento dos acusados. E teve problemas por causa disso. E como sabia que, voltando nessa encarnação, ele seria automaticamente direcionado para o direito, e ele sabia que não podia ser juiz de novo, ele voltou com algumas limitações. Ele tem um certo grau de autismo que não impediu que ele estudasse direito, se formasse em direito, mas ele não consegue ser juiz. Está sendo castigado? Não! Ele veio numa encarnação com uma limitação que o impede de se comprometer mais. Eu já comentei aqui algumas vezes de alguém que eu conheci na minha infância que tinha os braços curtos e que mesmo assim era uma pessoa agressiva e que uma vez tentou matar alguém esfaqueado. E feriu a pessoa, só não conseguiu o intento de matar a pessoa porque os braços eram bem curtinhos. Era castigo? Não. Se tivesse os braços normais, ele teria mais nessa encarnação possivelmente sido mais uma vez um homicida. No capítulo 5 do seu Evangelho, nos versículos 4 e 9, Mateus registrou que o Cristo disse assim: bem-aventurados os brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. A mansidão, a brandura, a gentileza têm uma grande importância nos relacionamentos humanos. Se todos nós fôssemos mais gentis, mais pacíficos, mais tolerantes nas nossas relações com os nossos irmãos, esses convívios seriam muito mais agradáveis, muito mais amenos. E o pior é que nós, em boa parte das vezes, não tratamos os nossos irmãos assim e queremos que eles sejam gentis conosco. Se nós tratarmos as pessoas, a todas elas com gentileza, com educação, com respeito, nós vamos estar induzindo as pessoas a fazer o mesmo conosco.
Eu de vez em quando costumo lembrar o que aconteceu com Chico uma ocasião em que ele estava andando numa calçada e viu adiante um bêbado conhecido e cada um que passava ele xingava, tu é isso, tu é aquilo. E aí ele pensou em atravessar a rua para que o bêbado não xingasse. Mas ele pensou, poxa, se ele falar alguma coisa que é mentira a meu respeito, eu não vou dar bola. E se for verdade, é verdade, o que eu vou fazer? E aí seguiu. Mas o Chico era uma pessoa que tratava todo mundo bem. Era educado, respeitoso com todos. Quando ele passou pelo bêbado, o bêbado disse assim, esse é o único homem que presta nessa cidade. Veja, pela sua postura, nem mesmo alguém bêbado conseguiu ser grosseiro com ele. Mas lá no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, os versículos 14 e 15, está registrado que o Cristo disse assim, se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, vosso Pai Celestial também vos perdoará os pecados. Mas se não perdoares aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial não vos perdoará os pecados. Nenhum de nós é vítima diante das leis de Deus. Somos todos devedores. Então, se somos todos devedores, carecemos de perdão para as nossas faltas. E como é que eu vou merecer perdão se eu não perdoo quem me ofende? Além disso, não são os que ofendem que precisam do nosso perdão. Porque o meu perdão não vai liberar aquele que me ofendeu, me prejudicou, de ter que responder pelo que ele fez. Mas vai liberar a mim. Porque quando eu não perdoo, eu fico remoendo o mal que me fizeram, a ofensa que praticaram contra mim, e parece que eu estou permanentemente sendo ofendido, sendo prejudicado. Eu me perturbo, eu sofro psicologicamente com isso. E mais, o ato de não perdoar, de cultivar mágoa, ressentimento, nos predispõe a uma série de doenças, desde pressão alta até problemas cardiovasculares, cânceres e uma série de outras doenças. Então, é necessário, sim, que nós perdoemos. E não é que Deus não nos perdoe. Quando Cristo diz Deus, ele está falando das leis do Pai. E elas funcionam sobre todo o universo de uma forma automática. Se eu não perdoo, automaticamente eu estou fazendo com que as leis que ele criou me façam sofrer as consequências do ato de não perdoar. E Pedro perguntou para Jesus, mas até quando, Senhor, eu vou perdoar o meu irmão se ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Não, Pedro, não até 7, mas até 70 vezes 7 vezes. O princípio é o mesmo que a gente viu no parágrafo anterior. Aquele que não perdoa sofre muito mais do que aquele que perdoa. Nas sessões mediúnicas a gente observa que desencarnados que não perdoam continuam sofrendo por anos, por décadas, por séculos, como se o mal contra eles praticado continuasse sendo praticado todos os dias. E com relação ao perdão, observemos o que o Cristo diz, e Mateus registrou lá no capítulo 5 do seu Evangelho, nos itens 23 a 26. Ele diz assim, reconciliai-vos o mais depressa possível com vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue a juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e não sejais metido em prisão. Se, portanto, quando fores depositar tua oferenda no altar, vos lembrardes que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a dádiva no altar e de reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Nós, espíritas, sabemos muito bem a importância do perdão, da reconciliação. No mínimo, isso evitaria a maior parte dos casos de obsessão. A quantidade de processos obsessivos que eu tenho observado ao longo das décadas é muito grande, e desses, um grande número, uma grande parte é decorrente da falta de reconciliação entre as partes.
Essas desavenças às vezes atravessam séculos, fazendo com que ambos os envolvidos sofram terrivelmente até que aceitem concederem-se o perdão mútuo. Eu citei nessa casa uma vez, ou até mais de uma vez, um caso que a gente teve na nossa casa de obsessão que remontava ao ano 800. Um problema ocorrido no ano 800, hoje, 1.200 anos depois, os espíritos continuam se digladiando. Quando um está encarnado, sofre o assédio do que está desencarnado, depois os papéis se invertem e continuam assim. E nem o encarnado do momento e nem o desencarnado do momento aceitavam perdoar. Vão continuar sofrendo. No capítulo 7 do seu Evangelho, nos versículos 1 e 2, Mateus registrou as seguintes palavras do Cristo: não julgueis a fim de não seres julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgados os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para julgar os outros. É o mesmo princípio do perdão. Além disso, nós devemos ser rigorosos mesmos com os nossos erros, porque ninguém sofre pelos erros dos outros, mas pelos próprios erros. E fixarmos a nossa atenção nas imperfeições alheias, nos erros alheios, é desviarmos do foco principal essa nossa atenção, que deve estar focada nas nossas imperfeições, porque são elas as causas das nossas dores, e não as imperfeições alheias. O Cristo também disse: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Se só amardes os que vos amam, qual será o vosso mérito? Não faz assim também os publicanos? Nós precisamos aprender a amar todos os nossos irmãos da mesma forma. E mais do que isso, transformar esse amor em obras em benefício deles. Caso contrário, esse amor não tem valor nenhum. É claro que nós não temos ainda a capacidade de amar a todas as pessoas. E muito menos de amar a todos com o mesmo amor. Isso é uma coisa que vai acontecer no futuro, mas é o nosso destino. Nós temos que estar mentalmente preparados para nos transformarmos aos poucos até chegarmos nesse ponto. De amarmos a todos indistintamente, de serem pessoas das nossas relações ou não, considerar todos os nossos irmãos em humanidade como se fossem nossos irmãos consanguíneos. Aliás, na questão 860 do Livro dos Espíritos, que eu gosto muito de lembrar, eles disseram para o Kardec que a única coisa importante na vida é fazer o bem. Amar os que nos amam, aqueles que não nos fazem mal, é muito fácil. Mas nós precisamos ser muito mais do que seres que agem de acordo com o que as outras pessoas fazem. É imperioso que nós assumamos o controle das nossas vidas e hajamos de forma correta, independentemente do que fazem os nossos irmãos. Aliás, essa questão de amar, independentemente do que os outros são, do que eles fazem, é confirmado por Vicente de Paulo lá no item 12 do capítulo 13, quando ele diz que a alma não pode se elevar às altas regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Ele diz que somente nos arroubos da caridade a alma encontra ventura e consolação. Ou seja, se nós queremos ser felizes, precisamos aprender a fazer da felicidade do nosso irmão a razão de ser da nossa vida. Enquanto não for assim, não vamos conseguir ser felizes. É claro que quanto mais nós conseguirmos nos preocupar com a felicidade do nosso semelhante, tentarmos auxiliá-los, mais felizes seremos. Não vamos ser felizes somente quando nos preocuparmos unicamente com o nosso irmão. Não, à medida que a gente vai se aperfeiçoando moral e intelectualmente, a gente vai se beneficiando dessa melhoria. O evangelista Lucas, no capítulo 16 do seu evangelho, no item 13, registrou essas seguintes palavras do Cristo:
Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se prenderá um e desprezará o outro. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Segundo alguns historiadores, Mamon era um demônio, discípulo de Satanás, encarregado de despertar a avareza nos homens. Mas a tradição literal da palavra Mamon, como os hebreus, os judeus a utilizavam, significa apenas dinheiro. E aí, vejam, usando essa tradução literal da palavra Mamon, a gente compreende melhor a coisa. Quem é apegado ao dinheiro, às coisas materiais, pode ao mesmo tempo ser desprendido do dinheiro, das coisas materiais? Eu posso gostar e não gostar de uma coisa ao mesmo tempo? Como é que eu posso viver com a atenção voltada para a minha evolução espiritual e ao mesmo tempo dar essa mesma importância para a posse de bens materiais, para o poder, para o gozo das satisfações do mundo material? É claro, sempre é importante frisarmos isso, é claro que nós temos o direito, sim, de usufruir das benesses que o mundo material pôs à nossa disposição. Deus colocou essas satisfações no mundo material porque nós não encarnamos para sofrer, e frequentemente a nossa vida de encarnados ela é bem complicada. Então há uma série de satisfações na nossa vida de encarnados que tornam mais amena essa trajetória. E nós podemos sim utilizá-las. Mas elas não são o principal. Da mesma forma que um estudante, enquanto está na escola, ele pode se relacionar com os colegas, ter um relacionamento agradável, né? Pode se divertir, pode brincar, mas não pode esquecer o foco principal dele estar lá, que é o aprendizado. Da mesma forma, nós estamos aqui, podemos usufruir sim de satisfações que a vida de encarnados nos proporciona. Mas não podemos deixar de lado o foco principal da encarnação, que é a nossa evolução moral e intelectual. Porque se eu considerar as satisfações do mundo material tão importantes quanto a minha evolução, é claro que eu vou priorizar as coisas materiais, porque elas vão me dar uma satisfação mais imediata. E para encerrar, Mateus registrou no capítulo 7 do seu Evangelho, no versículo 21, as seguintes palavras do Cristo: nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Assim como todo conhecimento adquirido só é útil quando posto em prática, seja de que ramo da ciência ele for, também o conhecimento das leis morais do Pai só vai nos beneficiar se nós os pusermos em prática no dia a dia. Se eu sei que sou espírito imortal, que eu estou aqui encarnado para tratar da minha evolução, mas eu não utilizo essas informações que eu tenho, não procuro me melhorar, eu não vou me beneficiar com esse conhecimento. Eu vou viver uma vida materialista, vou criar dores para mim, talvez ainda nessa encarnação, mas provavelmente quando na minha volta ao mundo espiritual, e possivelmente até encarnações futuras. E aí, o Cristo diz: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. É claro que essa frase do Cristo também encerra, né, uma promessa de auxílio em caso de necessidade. Mas ela é muito mais do que isso. Ela está dizendo que quando nós cansarmos de sofrer por vivermos afastados das leis do Pai, que utilizemos os seus ensinos, que são uma síntese das leis de Deus, como norma de conduta para as nossas ações do dia a dia, porque a nossa vida fica mais fácil. Todo conhecimento só nos beneficia se é posto em prática.
Esperamos ter sido úteis aos nossos irmãos com esses comentários. Que a paz do nosso Mestre nos envolva, que o ano que está se iniciando nos traga não só paz e saúde, mas também muito crescimento espiritual. Fiquemos em paz.